Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o lawfare brasileiro, tá? A coluna que saiu no Wall Street Journal falando sobre a maneira brasileira de fazer lawfare, de fazer guerra judicial, pegou o Bolsonaro, né? Eu achei impressionante realmente o resumo que a Mari Anastasia O'Grady fez aqui no Wall Street Journal, resumiu muito bem e que mostra o problema que esse pessoal da esquerda vai ter aqui no Brasil e no resto do mundo para justificar essa prisão do Bolsonaro. Está muito evidente que foi lawfare puro isso daqui. Vamos entender esse caso aqui porque isso teve repercussão, tá? Teve repercussão não só aqui a Caroline Levitt, que é a porta-voz da Casa Branca, publicou também esse artigo, né, repostou esse artigo aqui. Lembra, o que ela reposta é assunto oficial do governo, tá? É assunto do governo americano. E o Marco Rubio também falou sobre isso, então o Marco Rubio também está de acordo achando absurdo esse negócio. Disse que vai ter medidas essa semana, a gente não sabe ainda quais medidas, né? Mas tem também uma outra coisa, um outro artigo também aqui, ó, no Wall Street Journal sobre a crise de insubordinação judicial, né? Como que a justiça está se tornando uma entidade independente da vontade popular, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também. Isso é importante por quê? Porque é aquilo que eu falo para vocês, essa briga não é o Trump brigando pelo Bolsonaro, não, é o Trump e o Bolsonaro brigando a mesma briga contra essa justiça militante, né? Essa justiça que é guerra judicial. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Noviça Rebelde, República Democrática do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Gazeta do Povo traz aqui a informação de que a porta-voz da Casa Branca compartilha artigo que acusa o STF de lawfare. Lawfare é guerra judicial, né? Quando você usa a lei para fazer uma guerra política, para tentar perseguir alguém, alguma coisa contra Bolsonaro, né? E, de novo, a porta-voz da Casa Branca, ela não posta mais coisas sobre a vida dela. O que ela posta ela é representante da Casa Branca. Ela está falando aqui que o posicionamento da Casa Branca é exatamente esse que foi descrito no artigo aqui do Wall Street Journal. E o artigo é realmente muito bom, tá? Eu dei uma lida aqui no Wall Street Journal, fala aqui, ó, resume muito bem a situação. Uma página aqui você resume a situação toda do Brasil. Olha só. A Suprema Corte do Brasil, um painel da Suprema Corte do Brasil, votou 4-1 na semana passada para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro de centro-direita. Votaram centro-direita, viu aqui, ó. Aqui no Brasil é tudo extrema-direita, super ultra extrema-direita, é centro-direita. E é verdade, tá? O Bolsonaro não é tão direitista assim, não é tão à direita assim, né? De qualquer forma, a acusação contra ele foi que ele teria feito uma conspiração para derrubar o governo esquerdista do Lula, né? Bolsonaro recebeu uma sentença de 27 anos na cadeia. O veredito, é lógico, é um grande baque para os apoiadores do Bolsonaro, mas muitos outros brasileiros, mesmo que não são fãs do ex-presidente, também esperavam um resultado diferente. Eles estão preocupados sobre a politização da Suprema Corte por já alguns anos. E agora que a alta corte se permitiu que um procurador federal trouxesse o caso do presidente para um julgamento em Brasília, pulando as cortes inferiores, com o propósito expresso de prender Bolsonaro, né, a regra da lei, o devido processo legal, foi simplesmente jogado fora, né? Houve algumas notícias encorajadoras na quarta-feira, quando o ministro Luiz Fux leu seu voto de 452 páginas, o voto dissidente, né, um voto contra a condenação, explicando as muitas violações do devido processo no caso, incluindo a falta de jurisdição da corte para julgar Bolsonaro. Ele citou também os data dumps, né, a descarga de dados feitos pelo procurador, não catalogados e organizados, sem nenhum conhecimento da defesa, que chegou a 70 terabytes, inclusive 225 milhões de mensagens. Ele notou a clara falta de evidência para essas acusações. O juiz Fux, que foi nomeado para a Suprema Corte em 2011 pela Dilma, votou para absolver Bolsonaro em todos os quesitos, né, em todos os crimes. O tribunal estava ideologicamente alinhado contra Bolsonaro, né, inclinado contra Bolsonaro. O juiz que presidiu o julgamento foi o Alexandre de Moraes, um notório adversário de Bolsonaro e que votou para condenar ele em todos os crimes que ele estava sendo acusado.
também o Flávio Dino, que era o antigo ministro da Justiça do Lula, e também o Cristiano Zanin, que era o ex-advogado do Lula. Ou seja, no mínimo esses três já garantia a condenação do Bolsonaro, né? E ainda o quarto juiz, está falando da Carmen Lúcia, nomeado por Lula também se uniu à maioria. Bolsonaro foi presidente de 2018 a 2022. É um crítico da Suprema Corte e do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas e coisa e tal, questionou esse tipo de coisa. A direita brasileira ficou enraivecida, né, ficou puta em 2021, quando a Suprema Corte anulou a corrupção do Lula, que já tinha sido mantida 2 vezes em grau de apelação, né? O Lula foi condenado em Curitiba, foi confirmada a condenação no TRF4, depois foi confirmada a condenação no STJ, e isso permitiu que o Lula, que foi liberado numa tecnicalidade, um detalhezinho técnico, continuasse sendo candidato, e mais do que isso, não pode ser processado agora devido à prescrição, né? O Lula acabou concorrendo em 2022, ou seja, está na cara que o tribunal, que o STF, quis tirar o Lula da cadeia para tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Essa foi a lógica toda, né? E quando o Lula foi declarado vencedor nessa corrida, o Bolsonaro duvidou do resultado das urnas, e o Partido Liberal fez um apelo ao tribunal pela revisão das contas em alguns locais, alegando irregularidades. O tribunal acusou ele de má-fé e multou em mais de 4 milhões. Isso é aquele caso absurdo, que eu concordo, é um caso absurdo, mesmo que eu ache que não tinha evidência nenhuma de fraude, mas a pessoa tem o direito de contestar aquilo. Isso foi feito em 2014, o Aécio Neves contestou a eleição de 2014, o que o tribunal fez naquela época? Fez o correto, aceitou o processo, divulgou, levantou as evidências todas e provou no final lá do processo que não teve nada de errado. Beleza, era só fazer isso também. O Alexandre de Moraes não aceitou, proibiu, multou o PL, que não pode questionar, né? E aí o Bolsonaro se encontrou com algumas pessoas, inclusive membros dos militares, para discutir de que maneira o que ele faria no caso de haver realmente fraude ser descoberta, né? O procurador disse que encontrou um decreto, um rascunho de decreto, uma minuta, que contemplava um plano para invocar a lei marcial, né? Porém, como o juiz, o Fux, notou, esse documento não estava nos autos, né? E nem foi evidenciado em nenhum lugar que ele tenha tomado qualquer medida em direção a realmente executar esse tipo de coisa. Você fazer o brainstorming, né, cogitação, não é crime. E não há nenhuma menção de fala que seria também capaz de condenar alguém por golpe de Estado. Você está explicando muito facilmente aqui por que não tem lógica nenhuma essa condenação do Bolsonaro. Nunca conseguiram ligar ele a nenhum ato real nisso daí, né? A imprensa divulgou um outro documento que teria sido escrito por um general, aí tá falando daquele plano 142, o punhal verde e amarelo, Copa 2022, sei lá, tem um monte de documento que eles falaram lá no negócio, que seria que um grupo de soldados da Força Especial alegadamente tentariam fazer alguma coisa, né? Mas esse plano, lembra que o Fux inclusive condenou o Braga Neto. Por quê? Porque o Fux entendeu que nesse caso teve alguma execução nisso daí, mas Bolsonaro não tinha nada a ver. O próprio general testemunhou dizendo que aquilo ali foi uma mera ruminação de fatos e que ele sequer compartilhou isso com o presidente. A corte falhou em mostrar que Bolsonaro tomou qualquer parte nesse outro plano, né? E a propósito, num país sério, o juiz Moraes, que alegadamente seria alvo desse atentado, deveria ter se recusado, deveria ter sido suspeito, né, se declarado suspeito e negado a julgar o caso. É óbvio, ele não pode julgar um caso em que ele é parte interessada, isso é básico do básico, né? Enfim, essa é a situação, ela descreveu muito bem a situação aqui, e a Caroline Leavitt republicou isso daqui, mostrando que isso é uma preocupação do governo americano, né? O Rubio também falou aqui, ó, que com o sentenciamento do ex-presidente Bolsonaro, fica claro que não há devido processo legal no Brasil, né? Isso é uma preocupação, e o Paulo Figueiredo está falando aqui, justamente traduziu essa declaração aqui do Marco Rubio, em que o Marco Rubio fala que haverá resposta a isso, haverá uma resposta para isso, né? Sabemos que teremos alguns anúncios na próxima semana ou mais sobre quais medidas pretendemos tomar. E ele fala aqui, ó, isso é um tipo crescente de campanha de opressão judicial, de guerra judicial, que tentou alcançar empresas americanas, até mesmo pessoas aqui nos Estados Unidos.
E ele está preocupado com isso não só porque é um fenômeno brasileiro, mas também é um fenômeno americano, né? Ou seja, aqui, ó, o Wall Street Journal, o próprio Wall Street Journal fez essa outra matéria aqui falando sobre a crise de insubordinação judicial lá nos Estados Unidos, né? Repara, lá nos Estados Unidos a Suprema Corte é favorável ao Trump. A Suprema Corte lá são só 9 ministros, os quais 3 foram indicados pelo Trump, tem outros 3 que são republicanos indicados por presidentes republicanos anteriores, e outros 3 são indicados por democratas. Então você tem uma grande maioria de juízes que são o que eles chamam lá de originalistas. Não é de direita ou esquerda. Originalista é aquele juiz que segue o que está na Constituição estritamente, que não se desvia da Constituição por questão política, que é justamente o que a esquerda quer fazer, né? Então, eles falam aqui ó, que o maior legado do Trump pode ser a indicação dele de ministro da Suprema Corte, que criaram a primeira maioria originalista da era moderna, ou seja, a maior parte dos juízes da Suprema Corte americana é originalista, não vai se interferir em política, não vai entrar em briga política, né? No entanto, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? As cortes inferiores insistem em julgar contra a Suprema Corte, contra o Trump, para fazer esse ativismo judicial, para fazer essa guerra judicial, fazer o lawfare lá nos Estados Unidos também. Isso aqui é importante notar que é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Na Europa também você tem muitos juízes que se sentem na obrigação de defender a esquerda contra a direita, porque não pode, não sei o que lá é golpe, se não for esquerda é golpe. E eu já expliquei para vocês qual que é o problema de fundo nisso daí. A esquerda está perdendo força. A esquerda foi a força política dominante nos últimos anos no mundo inteiro. Então ela fez uma boa parte dos juízes, das Supremas Cortes, do judiciário de vários países, né? E agora está perdendo força. E aí esse judiciário se tornou a única coisa que a esquerda consegue trabalhar ainda. Por quê? Convencer as pessoas, eles não conseguem mais. Eles perderam a capacidade de convencer as pessoas, de realmente trazer novos eleitores, pessoas que acreditam na esquerda. É lógico, sempre tem uma pessoa ou outra. Veja, quando eu falo que perdeu a capacidade de fazer em números que importam, né? Em números que fazem diferença. A direita tem sido muito mais efetiva nisso daí. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm esse problema também. Isso faz com que esse problema do lawfare brasileiro seja um problema similar ao Trump, um problema que ele vê na pele dele. E por isso vocês podem esperar que as medidas vão ser bastante significativas no final das contas. E é o que eu falo. E no final, toda essa briga judiciária contra a direita é inútil, porque a questão toda é econômica, né? O Estado grande está perdendo eficácia, está perdendo eficiência. A cada dia que passa, as pessoas vão se importar menos com o Estado, por mais que o Estado tente se manter relevante na base da perseguição, na base da violência, na base do confronto, ele tende a perder espaço. Não tem como ele ganhar essa guerra.